O Mulheres UOL 2024, esse é o primeiro episódio, ele vai mudar. E mudar bastante. A forma que a gente conduz, principalmente os conteúdos que são colocados aqui. Então, a partir de agora, a gente vai abordar 3 pilares: espiritualidade, mentalidade e corpo. Então, cada semana a gente vai desenvolver ou a espiritualidade, ou a mentalidade, ou a questão do corpo. E no final unir tudo isso, né? Porque a gente separa para estudar, a gente separa para refletir onde que é o problema, se o problema está na nossa espiritualidade, está na cura das nossas emoções, está no nosso corpo, mas a gente é uma coisa só, né? E é assim que a gente vai tratar o Mulheres UOL nesse ano todo de 2024. A gente tem uma comunidade onde em cada semana elas se aprofundam nesse estudo, então a gente traz um episódio que é complementar o que os nossos grupos, né, o que o nosso grupo do Mulheres UOL está estudando e se aprofundando. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, ó, o tempo que você dedica, né, para a verdade que você ouve, o quanto você estude, reflete, é o quanto aquilo vai voltar para a sua vida. Então não adianta você ouvir uma verdade e isso faz sentido, e deixar aquela verdade simplesmente passar. O tanto que você se dedicar em estudar, em refletir, em trazer aquilo como uma ação real para a sua vida, é isso que vai realmente fazer a diferença. Essa semana, especialmente, a gente vai começar o nosso ano falando sobre espiritualidade. Pergunta de hoje é: o que é espiritualidade? Eu estou recebendo a Adriana Rossack. Bem-vinda, Adri. Obrigada, Pan. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A Adri, que é gestora, mentora, ela disse que assim, é um rolo, mas no final dá certo. É um bem bolado que ficou bacana e dá muito resultado para quem está seguindo essa linha. Adri, a gente vai mexer num assunto que não é muito confortável, né? Quando a gente fala sobre espiritualidade, principalmente quando a gente começa a abordar o tema Deus, eu acho que várias perguntinhas ocultas aparecem na cabeça, né? Das pessoas que escutam. A primeira poderia ser: será que ela tem competência? Será que ela realmente é uma pessoa que tem algum conhecimento aprofundado? Será que a doutrina que ela segue é a correta? Quantos questionamentos a gente tem em relação a esse tema e quando a gente começa a falar mais abertamente sobre Deus? Mas antes de a gente ir para doutrina e para religião, que eu acho que a gente nem vai passar por isso, mas para dizer qual é a diferença dos dois, eu gostaria de te perguntar para ti o que é espiritualidade. Bom, é realmente um tema um tanto complexo, mas para mim a melhor definição de espiritualidade é o momento que eu estou conectada com o meu íntimo diretamente com Deus. É o momento que eu paro, respiro e me coloco ali à disposição do que eu preciso fazer para alcançar o objetivo que é o propósito da minha vida. Então, se essa pergunta, eu sou muito tranquila em responder sobre o preparo ou não. Eu não me preocupo com isso. Porque eu sei que a hora que eu estou aqui falando sobre a espiritualidade, eu estou sendo só um canal do que precisa ser dito para as pessoas, o que as pessoas vão ouvir, o que elas precisam receber. Não é a minha verdade, é o que o Espírito Santo, né, que a gente gosta de dar nome à energia que flui, mas então eu estou sendo conduzida para trazer essa palavra que a pessoa vai fazer sentido e vai conectar na história dela para que ela possa realmente buscar compreender onde ela está, como ela está e por que é que ela está vivendo aquele contexto. Eu fui buscar, né, mais profundamente o que é espiritualidade, até para a gente trazer. E uma das definições que eu achei foi uma definição que eu gostei bastante, que é a inclinação humana de buscar algo maior do que a sua própria existência. Uhum. Então, de tempos muito antigos, o ser humano tem essa necessidade de justificar a sua existência. Ele quer saber por que ele está aqui, para que ele está aqui. E a gente não vê esse tipo de consciência em outros animais, né? A gente não vê uma girafa se perguntando por que ela nasceu. Ela nasceu, ela existe, e o simples fato de ela nascer, comer, reproduzir é a totalidade do ser dela. Só que isso não é uma verdade quando a gente olha para o ser humano.
Quando a gente só vive nesse automático de comer, trabalhar, reproduzir, morrer, isso não é o suficiente para a gente. A gente não consegue achar que isso basta. Por isso essa busca incansável por espiritualidade. E daí, no meu ponto de vista, o porquê que a gente vai trabalhar esse ano esse tema assim tão fortemente? Porque quando a gente nega e quando a gente não, pelo menos busca responder essas perguntas, o nosso ser ele fica incompleto. É como se faltasse alguma coisa. Mas eu vou trabalhar por quê? Por que eu vou ser mãe? Por que eu vou ter uma família? Nossa, é só isso? É só. O que mais eu posso fazer, né? Com quem eu estou ligada, enfim. Essa busca pelo algo maior é o que, para mim, representa essa espiritualidade que é diferente de religião. Então, quando a gente pensa em uma religião, é uma série de dogmas, de regras, né, acordadas ali em uma comunidade. Não estou julgando aqui se as regras são boas ou ruins, mas é ali aquele conjunto de regras e dogmas que uma determinada pessoa segue, enfim, né? Diferente espiritualidade é você com a sua conexão. Então, é buscar o seu sentido, é buscar onde você entende que pertence ali a algo maior e ir atrás, sabe? Dessa conexão, de estar conectada, de se sentir viva, né? De preencher um vazio que eu tenho certeza que tem um espacinho certinho de Deus, que só Ele cabe ali dentro, porque é esse nosso inconformismo. Queria te perguntar, Adri, se em algum momento da tua vida, se tu consegue lembrar, qual que foi o momento que tu teve mais necessidade de ir em busca dessa espiritualidade, de se aprofundar? Eu venho de uma família de origem católica praticante, né? Eu fui catequista, eu fui líder de grupo de jovens, de movimentos da Igreja Católica, casei na Igreja Católica, então eu tinha toda a cultura da Igreja Católica na minha vida. Mas como tu fala, essa busca, tinha algo que por mais que eu fosse praticante e fervorosa naquela época, até uns 28 anos mais ou menos na minha vida, eu sentia que tinha alguma coisa ali que não estava bem explicado, que não me satisfazia, né? E então foi nesse momento que eu estava revendo a questão do meu casamento, questão do meu trabalho, como eu estava levando a minha vida, e eu comecei a me perguntar, e será que é só essa a verdade que realmente existe? Ou seja, é só essa doutrina católica que existe? E eu fui começar a estudar, então, o Espiritismo. Fui começar a aprender um pouco quais eram os elementos que estavam por trás disso. Também, por algum tempo, aquilo me satisfez. Mas, ainda assim, tinha algo que parecia que não era ainda o suficiente. Aí fui conhecer a Umbanda. A Umbanda também me trouxe algumas respostas. Mas, ainda assim, o que acontecia? Eu entrava numa comunidade, fazia todo o processo para seguir o processo deles, mas acontecia alguma coisa que a minha vida mudava, eu ia para outra cidade, eu perdia a conexão ali. Então, o que isso me trouxe? Era como se eu precisasse ir lá, olhar, conhecer, ver o que daquilo ali servia para a minha vida e depois eu acrescentar aquilo que fez sentido para mim na minha prática, na minha conexão diária. E a partir disso, a última vez que eu fiz esse processo de entrar numa comunidade de religião, vamos dizer assim, foi em 2016. Depois disso, eu tenho seguido muito mais esse momento que para mim, são 2 momentos do dia. É antes de eu dormir que eu faço a minha entrega do que foi ok, o que não foi. E quando eu inicio o meu dia, que é realmente um momento que eu estou ali organizando o que eu quero, como é que eu quero experienciar aquele dia, qual é a emoção que eu vou ter. Às vezes a gente já acorda cansado, sem a energia para poder enfrentar os desafios. E é nesse momento, por exemplo, que na minha oração, na minha meditação, eu consigo entender qual o fator externo que me levou naquela situação em que meu corpo está cansado, com aquele estresse, e eu procuro, então, internamente,
E aí eu vou fazendo a minha ressignificação daquilo que eu estou vivenciando no momento, até eu chegar numa conclusão, num insight, numa ideia de que como eu vou resolver aquilo. E assim eu sigo o dia e chego no final do dia com aquela situação resolvida, aquele desafio, aquela trava que estava me incomodando, está liberada. E é isso o que eu trago também na relação de trabalho com as pessoas que seguem no meu processo de mentoria. Elas vêm muitas vezes assim, sem saber a direção, e eu não preciso simplesmente falar de Deus, falar de espiritualidade, mas a condução de todo o processo leva ela naturalmente a se conectar com ela mesma. Porque quando ela começa a trazer uma memória inconsciente através de um desenho, ela chega assim, eu estou com um problema com a minha mãe, por exemplo. Outro dia uma me perguntou por que é que tem que ter mãe, né? O nível que estava a dificuldade dela com a mãe. E a gente começou a desenhar e tudo, ela se via uma menina sentada num quarto sozinha, porque os pais tinham que trabalhar, e aquilo ali fazia com que ela se achasse com menos valor, que ela foi abandonada porque os pais não estavam ali com ela. Então, todo aquele processo de ela estar ali sozinha, não num momento de brincar, de interagir com os irmãos, ela trazia isso como o trauma de ter sido rejeitada para ficar por ter sido preterida pelos pais. E isso a gente pensa, mas ela era criança, o que um adulto vai ter conexão com isso? É incrível quanto da vida das pessoas na fase adulta, esses momentos lá da infância fazem a diferença. Então, nessa conexão, quando ela está ali com o desenho, ela não precisa falar, porque ela não sabe falar o que incomoda, a gente não sabe dizer. A gente só sabe o que sentiu no corpo. E essa experiência, então, trazendo esse olhar para si e ela vendo que ela pertence a algo maior, ela não está sozinha. A gente está aqui num mundo onde tudo é conectado com todos, mas a gente tem essa noção de que o indivíduo ele tem as suas questões e não precisa se conectar com os outros para tocar a vida. Então, nesses momentos que eu vejo, é como, na minha percepção, a espiritualidade vai fazendo tipo uma trama entre todo o processo ali, que ela ressignifica aquela história, e ela traz o sentido de que, realmente, se eu não tivesse vivenciado aquela situação, hoje eu não saberia dar valor para a família que eu tenho, para os filhos que eu tenho, e para todo o contexto que hoje eu vivencio, a abundância, a prosperidade. Tu trabalha com a ressignificação de memórias. Isso. E daí esse é um dos processos que tu faz? Trabalha com desenhos, tu trabalha com outras técnicas ou é mais com visuais? Eu trago também, muitas vezes, o próprio tarô como uma ferramenta que traz, assim, por conta dos arquétipos, as informações que estão também ali ocultas. Tem o reiki, que é em todo o atendimento que eu faço, eu também introduzo essa energia que vai realmente abrindo os canais da pessoa também para receber a informação. Daí a pessoa que está escutando está pensando assim, gente, ela já falou Umbanda, espiritismo, ela já falou católica, tarô, é uma grande salada, né? A questão aqui, eu acho que vale, não é você julgar qual é a doutrina que cada um deve seguir, né? Muitas das coisas, eu acho que muitas religiões fizeram um grande desserviço, né? Desserviço é de separar as pessoas de Deus, ao invés de incentivar o relacionamento do ser humano com Deus, as religiões serviram, e algumas ainda servem, aos interesses dos próprios homens, né? E não à espiritualidade, que é esse relacionamento que cada um deve ter com Deus. Então, a questão não é você escutar a Adri e pensar assim, nossa, né, qual é a sua religião? Ela está numa busca, né? Ela buscou por muito tempo conhecimento para entender o que é esse algo maior que chama ela, né? Então, essa busca pela espiritualidade, esse aprofundamento, não ficar dormindo na vida, né? Dormindo na vida, para mim, é acordar, trabalhar, voltar para casa, repetir, ficar nesse repete o dia todo sem um motivo, sem um porquê maior, né? Olhar para sua família e entender que você faz parte daquele sistema, mas vocês também fazem parte de outros sistemas e que a gente
realmente, né, tá conectado. O cristianismo, para mim, né, ser cristã, acreditar em Jesus Cristo, para mim fez muito sentido desde sempre. Então, quando eu cheguei ali, eu cheguei e parei. Porque eu não sentia necessidade de ir em busca de outras doutrinas, porque aquilo me preencheu totalmente. Então, aqui está a doutrina, mas antes da doutrina teve a espiritualidade, né? No momento em que eu fui mãe e que eu olhei para o Pedro e vi, cara, é um outro ser humano com uma outra alma que saiu de mim e não existia, né? Então eu comecei a viajar muito na questão de não é possível não ter um Deus. Não é possível não ter algo maior, né? E daí tu falou assim, precisa ter mãe, a tua, né, mentorada falou. Lembra que lá no nosso encontro, a Ari falou assim, as mulheres são o portal da humanidade. Aquilo mexeu tanto comigo. E é verdade, até Deus usou uma mulher para vir. Nós somos o portal da humanidade, assim, é tão rico, tão precioso. Então, a espiritualidade, diferente de buscar a doutrina, é buscar você estar mais conectada com o todo, com algo que faça sentido. E daí cada um vai ter a sua prática, né? Alguns vão buscar conhecimentos para que lado eu olho, para que lado eu vou. Alguns vão buscar tempo de meditação, de oração, de interiorização, né? Que eu acredito que é o melhor tempo da espiritualidade, é o tempo com você mesmo. É quando você fala e você falando para você, você se ouve e você se ouvindo, você se entende. E talvez esse entendimento não venha, né? Eu creio nisso, que é o Espírito Santo de Deus que vai te movendo e vai abrindo esses nós que ficam na nossa cabeça, mas você precisa tomar uma ação. Eu ouvi um estudo que 95% das pessoas não questionam a existência de algo maior do que elas. É muito doido isso. É relevante. 95% das pessoas acreditam, creem que existe algo maior. No entanto, eu não creio que 95% dessas pessoas estejam, né, cultivando sua espiritualidade. Às vezes eu sei que existe algo maior, mas o algo maior está lá. Não acessar isso, fazer com que esse algo maior seja parte da sua vida, é o que deixa a nossa vida sem sentido, no meu ponto de vista, que causa esse vazio, essa busca por tantas... E essa dúvida aqui, né? Então, a espiritualidade, diferente de você definir uma religião, que eu não acho ruim, no meu caso é o que funciona, porque se eu tivesse um pouco em cada lugar, eu sei como o meu ser funciona. Eu preciso estar num lugar, eu preciso me conectar com as pessoas, eu preciso desfocar das dúvidas para focar em outras coisas. Então, é assim que eu funciono. Então, eu cheguei ali e parei, porque aquilo me completou completamente. O que me completou completamente, né? A sensação de que eu sou filha, de que existe um criador, de que existe algo maior, de que a minha vida tem sentido, e mesmo que eu não seja conhecida por mais do que 12, 10 pessoas, né, que é o que geralmente a nossa família ali, pais, mãe, avós, ainda assim ela tem sentido, porque eu vim com um propósito, vim com talentos, vim com algo a contribuir para esse mundo. E daí tu toma posse disso e vai se aprofundando. Então, a gente, né, tá dando esse primeiro passo nesse ano de 2024 de uma forma mais explícita, falar sobre Deus e falar sobre essa espiritualidade. E você que está escutando, eu digo, não venha com preconceitos, os conceitos concebidos antes aí na sua cabeça, né? Mas sim com uma vontade de entender. Se você também tem esse vazio, se você também tem esses questionamentos, talvez seja isso, né? Trabalhar essa parte espiritual é o que te falta. Adri, tem alguma coisa que tu gostaria de complementar em relação à espiritualidade, às tuas vivências, o que tu tem visto, inclusive trabalhando, né, com pessoas diariamente?
Eu percebo assim que o que move as pessoas a buscar ainda hoje mais frequentemente a questão espiritual, espiritualidade, é a dor. Quando ela tem alguma doença, quando ela tem alguma dificuldade de passar para o próximo nível, ela costuma procurar então alguma esse algo a mais, porque ela pensa assim, até aqui eu dei conta, né? Como se fosse só isso, viver, fazer o nosso dia a dia ali, até aqui eu dei conta, mas agora com esse desafio tão grande eu não consigo. E aí ela se rende e busca, de alguma forma, o que, como tu falasse, o que melhor lhe convém. Essa dor, muitas vezes, é uma dor física, é uma doença física que é mais fácil no meu entendimento, junto com a medicina, junto com todas as terapias que hoje a gente já tem desenvolvida, trazendo a fé. Se tem relatos incríveis de pessoas que realmente curaram doenças pesadas, trazendo a espiritualidade para o tratamento. Mas eu gosto de dizer que a gente tem as dores da alma também, e essas dores da alma, às vezes, elas não são tão facilmente percebidas, e é por esse caminho que eu fui buscar a espiritualidade, onde eu sentia que precisava de remédio e eu ia adiante, sabe? Então, esse remédio que me fez conseguir confiar plenamente que agora eu estou exatamente onde eu tenho que estar, fazendo o que eu preciso fazer, foi o momento em que eu acho que pode ser assim o êxtase para mim, de que agora realmente eu me encontrei. E eu gosto de trazer essa correlação que, se a gente é feito à imagem e semelhança de Deus, a gente tem uma partículazinha de Deus dentro da gente. Então, esse é o nosso tesouro. Isso é o que eu gosto de reverenciar. O Deus que está em mim é o Deus que está em ti, é o Deus que está em todo mundo. E aí, nesse momento, trazendo essa congruência, para mim isso se não houver congruência com todo esse contexto da espiritualidade e a tua prática dia a dia na tua família, não tem alguma coisa ainda que não está correta. Então, essa vivência, porque é muito fácil tu estar num contexto onde todo mundo fala a mesma língua e tu ter essa facilidade de falar de Deus e conseguir expressar aquilo que tu acredita, mas onde tu é desafiado mesmo, porque as pessoas pensam de outro jeito, elas têm outras vivências, histórias de vida que são outras verdades, e tu conseguir ser congruente com isso que tu acredita, e tu ter a compaixão, tu ter o amor, tu olhar aquela pessoa às vezes ali está te ferindo com alguma situação, e tu está ali, tu sabe que ela está expressando alguma coisa que é dela, e a gente recebe isso e consegue reescrever tudo isso e não virar um conflito. Então, para mim, isso é tratar as dores da alma, no meu entendimento. É um pouco o que tu faz nos teus atendimentos? Foi onde eu consegui ter essa minha tranquilidade e perceber o quanto as pessoas saem aliviadas depois que abre esse entendimento. É como se fosse um nó que está ali, a gente consegue desatar, e a energia, a fé, a vida, o fluido da vida consegue fluir novamente por ali, de forma tranquila. Acho que tu sabe mais porque tu tá mais no meu dia a dia, enfim, né? Mas quando a gente começou a falar sobre isso, né? Sobre esse tema, e daí eu olhei assim, cara, quero falar sobre isso mais profundamente, né? Foi muito mais numa intenção de eu experimentei uma coisa tão boa, que foi um bálsamo, um alívio, é como se fosse um bálsamo mesmo, algo que refrescasse, que trouxesse mais leveza para minha existência, que eu gostaria muito de falar sobre isso. Né? Então, o Mulheres UOL desse ano vai falar sobre espiritualidade, não porque agora então aqui só se fala sobre Deus. Não, a gente vai falar sobre outras coisas. Mas se você não olhar para isso, não vai ter sentido você ficar milionária, você
você não vai conseguir ser uma boa mãe, uma boa gestora, uma boa nada, porque você é a semelhança de Deus. Então, a sua natureza é espiritual. Você tem um corpo, mas você é um ser espiritual. E como a gente vive, na maioria das vezes, é o contrário disso, né? Então, é como se a gente, vez ou outra, eu sinto um arrepio. Vez ou outra, eu tô ali desesperada, me ajoelho, oro para Deus e digo, pelo amor, me ajuda. Mas e se a gente tratasse diferente? Se a gente entendesse que a beleza da nossa existência está em sermos seres espirituais que têm uma experiência dentro de um corpo, né? Que estamos aqui evoluindo e buscando entendimento e curas, e o sofrimento vai fazer parte, e as dúvidas vão fazer parte. Então, isso para mim foi um despertar muito grande, e por isso que o Mulheres UOL desse ano traz isso como tema. Mas depois a gente também tem que falar sobre mentalidade, falar sobre as emoções, falar sobre o nosso corpo e unir tudo isso em uma coisa só, que somos nós, né? Então, a intenção de primeiro separadamente olhar para as situações e depois juntar é que você pode ter um objetivo, nós vamos ter um objetivo. A gente quer o quê? Melhorar o meu profissional, fazer uma transição de carreira, as coisas, né? Mas o ser é o que vai te preencher. Além do ser, o estar presente, né? Porque a nossa mente, ela confunde muito também. Ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro. A gente só esquece de estar aqui no presente, conectado aqui de corpo e alma, aqui vivendo agora. E aí é nesse momento do estado presente que tu consegue fazer qualquer mudança que tu quer. Não é olhando lá. Tu vai ter o teu objetivo lá. Óbvio que tu vai construir tuas metas. Mas tu vai fazer ele passo a passo, dia após dia. Então, o estado de presença, ele faz assim a grande virada no meu ponto de vista, porque é quando tu consegue entender, não, é o dia de hoje que eu vou viver ele da melhor maneira possível, dentro do meu contexto familiar, profissional, e com isso eu vou construir aonde eu quero chegar. Sim, mas não esquecendo do presente, né? De estar aqui. Exatamente. De não estar só querendo uma coisa do futuro ou só se lamentando por algo que já foi, né? E sim vivendo a totalidade do que é hoje. E olhando que também já tem muita conquista, né? E agradecer por aquilo que já está ali. Porque tu já não é uma história que tu vai começar agora do nada. Cada pessoa começa o dia já com toda uma vivência, né? O que ela já construiu até ali. Foi bom, foi ruim, foi desafiador, teve perdas, ok, mas é a tua história. Aquilo ali faz parte do teu movimento para chegar onde tu quer chegar. Queria aproveitar, então, e deixar o convite para quem está nessa busca, né? Você que está escutando ao redor do mundo, não importa em que local, e você ainda não faz parte de uma comunidade, é muito diferente quando você está nessa busca sozinha e quando você está nessa busca em comunidade. São situações diferentes, porque quando você está em grupo, aquele grupo, ele forma um campo. O que é um campo? As pessoas que estão ali, cada uma viveu uma situação, vai poder ter um tipo de troca. Então, o crescimento em grupo sempre é diferente. A busca pela espiritualidade, ela é individual. É você no seu secreto. Mas você pode desenvolver as ideias, a forma, tudo no grupo, né, na comunidade, levar para o seu secreto e levar para o seu individual. Então, o meu convite é que não caminhe sozinha, você não foi feita para estar sozinha, você foi feita para viver tudo em você, neurologicamente, biologicamente, é de um ser social, né? Você precisa estar em sociedade, você precisa estar em comunidade, você foi feita para isso. Então, se você está caminhando sozinha, não caminhe em 2024. Faça parte do Mulheres UOL. A gente está com as inscrições abertas. Toda semana a gente tem um encontro online às 20h30 que você pode participar. Começa agora, nessa semana. E a gente aborda um tema específico. Então, essa semana a gente vai falar sobre espiritualidade, na próxima mentalidade, corpo, e assim a gente vai tecendo tudo o que vai acontecendo no nosso ano. Então, fica o meu convite para você fazer parte dessa comunidade. Adri, quero te agradecer
pelo papo, pelas ideias e dizer que, né, o podcast está sempre aberto para você, para suas ideias, né, para as novas versões da Adri que virão. Virão com certeza, porque cada dia é uma novidade, mas eu que fico profundamente agradecida por estar aqui nesse momento e compartilhando essas ideias, um pouco da minha vivência, da minha história, e realmente foi um grande presente começar 2024 aqui. Obrigada. Muito obrigado e até o próximo podcast. Até.